Eu tinha apenas 8 anos, mas nunca vou esquecer aquela noite. Eu só queria me esconder na cabaninha de brinquedo, mas acabei trancado na Havana, sozinho. Pelo menos era o que eu achava. Quando as luzes se apagaram e o silêncio tomou conta da loja, foi quando percebi que não estava sozinho. Algo, ou alguém, estava lá comigo. Eu era apenas uma criança quando aconteceu. Minha mãe estava comigo naquela noite na Havana. Era raro sairmos sozinhos, sem meu pai ou minha irmã. Mas ela precisava comprar algo urgente para a casa e eu insisti para ir junto. Enquanto ela olhava eletrodomésticos, eu fiquei encantado com o setor infantil, especialmente com as cabaninhas de demonstração. "Fica aqui perto de mim, tá?" Ela disse, mas eu mal ouvi. Estava obcecado em explorar aquelas barracas coloridas. Quando entrei em uma delas, era tão confortável que parecia um forte secreto só meu. E para completar, o dia tinha sido longo. E eu acabei pegando no sono ali dentro. O que eu não sabia é que do lado de fora, minha mãe começou a passar mal. Um mal-estar repentino, uma tontura forte. Os funcionários vieram correndo ajudá-la. Ela mal conseguia falar. Apenas apontava para o peito, pálida. Chamaram uma ambulância e, no meio da confusão, ninguém se deu conta de que eu não estava ao lado dela. Quando acordei, tudo estava escuro. A loja estava silenciosa. Eu achei que tinha dormido pouco, mas, ao sair da cabaninha, percebi que as luzes estavam apagadas, exceto pelas frias lâmpadas de emergência. E então, me dei conta. Eu estava sozinho. Ou, pelo menos, era o que parecia. Eu esfreguei os olhos, ainda meio confuso. A cabaninha de brinquedo parecia menor do que antes, como se o espaço ao meu redor tivesse mudado. O silêncio era a primeira coisa que me incomodava. Durante o dia, aquele lugar era cheio de barulho. Gente falando, risadas de crianças, anúncios no alto-falante. Agora, só o som da minha respiração ecoava no vazio. Saí devagar, arrastando os pés pelo chão gelado. As luzes de emergência lançavam um brilho fraco e esverdeado pelos corredores, criando sombras alongadas que pareciam se mexer a cada passo. A loja, que antes parecia um lugar familiar e acolhedor, agora parecia enorme e assustadora. As prateleiras altas, cheias de produtos, criavam labirintos onde qualquer coisa poderia estar escondida. "Alguém aí?" Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Mas o eco que veio em resposta soou como um grito, reverberando pelas paredes. Meu coração começou a bater mais rápido. Lembrei da minha mãe e corri até onde achava que ela estava, mas só encontrei corredores vazios. Aquele lugar era tão diferente à noite. Ao passar por uma seção de manequins, senti um frio na espinha. Eles estavam parados, com roupas bem arrumadas, mas no escuro, os olhos vazios pareciam me seguir. Um deles estava virado de lado, como se estivesse olhando diretamente para mim. Apertei o passo, tentando ignorar o calafrio que subia pela minha nuca. Quando cheguei ao setor infantil, onde normalmente ficava o som animado de brinquedos sendo testados, tudo estava desligado, mas um som baixo me chamou a atenção. Era um clique, seguido por um leve chiado. Vinha de um dos carrinhos de brinquedo na prateleira. Ele estava se movendo sozinho, indo e voltando, as rodinhas fazendo aquele barulho mecânico repetitivo. Engoli em seco e me afastei, tentando não olhar para trás. Meu estômago estava embrulhado e minhas mãos tremiam. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, mas tudo naquele lugar parecia estar vivo e olhando para mim. Passei por uma seção de espelhos e foi aí que quase perdi o fôlego. No reflexo, vi algo atrás de mim. Uma sombra pequena, rápida, que desapareceu no instante em que me virei. Só pode ser minha cabeça pregando peças. É só o silêncio e a escuridão. Pensei, tentando me acalmar. Mas lá no fundo, algo me dizia que não estava sozinho. Minhas mãos estavam geladas
Mas não era só o frio do ar-condicionado que ainda parecia funcionar em algum lugar da loja. Era algo mais profundo. Um medo que fazia cada célula do meu corpo querer correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Enquanto andava pelos corredores, cada som ficava mais alto do que deveria. O clique do meu tênis contra o piso brilhante, o farfalhar da minha roupa, até a minha respiração parecia ensurdecedora. Mas o que realmente me paralisava era o som que eu não fazia. Um barulho de passos suaves, como se alguém me seguisse a uma certa distância. Toda vez que eu parava, o som parava também. Decidi testar. Dei mais 2 passos curtos, e os passos atrás de mim fizeram o mesmo. Meu coração disparou e virei bruscamente. Nada. Apenas os corredores intermináveis e prateleiras carregadas de coisas que, no escuro, pareciam monstruosas. O som do carrinho de brinquedo, que antes estava no setor infantil, começou de novo. Mas agora parecia mais distante, ecoando pela loja. Tentei ignorar e caminhei mais rápido, mas uma prateleira cheia de utensílios de cozinha começou a ranger do nada, como se estivesse prestes a desabar. O som foi tão repentino que dei um salto, me afastando. Um conjunto de colheres caiu no chão com um estrondo, e o eco parecia zombar de mim. Não tem ninguém aqui! Não tem ninguém aqui! Murmurei para mim mesmo, tentando convencer a parte do meu cérebro que gritava o contrário. Quando cheguei perto da área de caixas, vi algo que me fez congelar. Uma das telas do monitor, que deveria estar apagada, piscou, mostrando a imagem granulada de uma câmera de segurança. No vídeo, eu me vi. Mas o que estava atrás de mim na tela fez o sangue sumir do meu rosto. Era uma figura pequena, que parecia de longe com uma criança, mas tinha os ombros inclinados para frente, como se estivesse curvada. Ela estava parada no corredor por onde eu tinha acabado de passar, imóvel. Pisquei e olhei de novo para o monitor. A figura não estava mais lá. O som de algo caindo veio do setor de manequins. Era como se algo ou alguém estivesse me conduzindo para lá. Meu instinto dizia para correr para o lado oposto, mas eu não podia. Minhas pernas se moviam sozinhas, quase como se o chão da loja me empurrasse para aquele lugar. Quando cheguei, vi que um dos manequins havia caído no chão. Estava todo torto, com os braços e as pernas retorcidos em ângulos impossíveis. A cabeça tinha se soltado e rolado alguns metros, mas o mais assustador foi perceber que os outros manequins, que antes estavam alinhados perfeitamente, agora estavam virados, todos olhando diretamente para mim. O ar ficou pesado, meus olhos começaram a lacrimejar e eu percebi que estava segurando a respiração. Tentei sair dali, mas o som de passos recomeçou, dessa vez muito mais perto, quase ao meu lado. Eu sabia que, se olhasse, não gostaria do que veria, mas não consegui evitar. Virei a cabeça devagar e, no reflexo de uma vitrine, vi a sombra outra vez. Ela estava mais perto agora, curvada e imóvel, com olhos brilhantes que pareciam brancos como papel. Minhas mãos tremiam e o ar ao meu redor parecia mais frio. Cada corredor era um labirinto de sombras e ecos, e o silêncio se tornava insuportável. Mas o que me aterrorizava de verdade era o reflexo que tinha acabado de ver. Aqueles olhos brancos e vazios estavam gravados na minha mente. Isso não é real. Sussurrei, tentando convencer a mim mesmo, mas minha voz parecia afundar no silêncio. Me forcei a me mover, mas meus passos soavam altos demais. A cada curva dos corredores, sentia que algo me observava. Quando passei pelo setor de brinquedos, um barulho chamou minha atenção. O som de uma bola quicando, rítmico e perturbador. O som vinha de um ponto cego, atrás de uma prateleira. Com o coração acelerado, me aproximei devagar. Quando virei para olhar, a bola vermelha rolou lentamente em minha direção, parando aos meus pés. Mas o corredor estava vazio. Peguei a bola com mãos trêmulas, tentando controlar o pânico.
Foi então que ouvi uma risada. Fraca, quase infantil, mas que carregava algo de errado. "Quem está aí?" Gritei, minha voz rachando de medo. O eco da minha própria pergunta foi a única resposta. Subitamente, uma prateleira inteira de brinquedos desabou atrás de mim, o estrondo me fazendo cair no chão. Corri dali sem pensar, os corredores se misturando, enquanto eu tentava encontrar a saída. Cada passo parecia me levar mais fundo na loja, até que cheguei novamente à seção de manequins. Eles tinham se movido. Agora estavam dispostos em um círculo, todos olhando para o centro. E no meio deles, um manequim infantil segurava algo nas mãos. A bola vermelha. O silêncio foi quebrado pelo som de passos, lentos e arrastados, vindo de trás de mim. Senti meu corpo congelar. Mas quando olhei por cima do ombro, não havia nada lá. De repente, as luzes de emergência piscaram e uma sombra atravessou o corredor à minha frente. Não era uma sombra comum. Ela parecia sólida, curvada e rápida, se movendo para dentro de uma das cabaninhas infantis. A cabaninha tremulava levemente, como se algo tivesse acabado de entrar. A luz piscava de maneira irregular, e a risada que antes parecia distante agora ecoava na minha cabeça, embora o silêncio ao meu redor fosse absoluto. Engoli em seco, meu corpo resistindo a cada movimento, mas me forcei a avançar. Estendi a mão trêmula e puxei a entrada da cabaninha. Meu coração estava disparado e meu corpo parecia pesado, como se o medo estivesse me prendendo no lugar. Dentro não havia nada. O espaço estava vazio, com apenas o tecido colorido refletindo as luzes fracas da loja. Mas o ar ali dentro parecia diferente, mais pesado, mais frio. Passei os olhos pelo interior, tentando entender o que estava acontecendo, quando senti algo atrás de mim. Era uma presença. Não precisava olhar para saber. Meu corpo inteiro parecia gritar para correr, mas eu não conseguia me mover. Meu coração batia tão alto que achei que iria explodir. De repente, um som baixinho cortou o silêncio, como uma respiração irregular, bem próxima ao meu ouvido. Me virei com tudo, mas o corredor estava vazio. Apenas os manequins permaneciam ali, imóveis, mas agora pareciam mais próximos, formando um círculo mais apertado ao meu redor. O frio na espinha ficou insuportável e comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos deles. Foi então que vi algo pelo canto do olho. Um movimento rápido, como um vulto que desapareceu no final do corredor. Sem pensar, corri para a direção oposta. Meus passos ecoavam pela loja, mas o som de algo me seguindo parecia cada vez mais alto. Cheguei às portas de vidro da entrada, mas elas estavam trancadas. Bati nelas com força, gritando por ajuda. O som dos meus próprios gritos parecia sumir no vazio. Quando olhei para trás, os corredores estavam vazios, mas eu sabia que não estava sozinho. O som voltou, um ruído seco, como algo arranhando o chão. E ao longe, no reflexo do vidro, vi a sombra novamente. Ela não se movia. Apenas estava ali, imóvel, como se esperasse eu fazer o próximo movimento. Fechei os olhos por um instante, tentando pensar, tentando acordar daquele pesadelo. Quando os abri, tudo estava silencioso novamente. Mas o reflexo estava mais próximo. Minhas pernas tremiam enquanto eu continuava encarando o reflexo. A sombra, que antes parecia distante, agora estava quase ao meu lado. A respiração voltou, baixa, irregular, como se o próprio som me cercasse. Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo, e quando os abri novamente, a sombra tinha desaparecido. Meu corpo finalmente reagiu, e eu me joguei para longe da porta. Corri pelos corredores sem rumo, com os ecos dos meus passos preenchendo o silêncio. Não sabia onde estava indo, só sabia que precisava me afastar. A loja parecia maior do que eu lembrava, como se os corredores se multiplicassem. Cada esquina parecia a mesma, e comecei a sentir que estava preso em um loop sem fim. Finalmente,
Tropecei em um tapete e caí de joelhos. Foi quando ouvi novamente passos, mas dessa vez eram lentos e ritmados, se aproximando de onde eu estava. Eu sabia que não podia ficar parado, mas meu corpo parecia preso ao chão. Não vou olhar. Não vou olhar. Murmurei para mim mesmo, tentando me convencer de que aquilo era apenas minha imaginação. Os passos pararam bem atrás de mim. O ar ficou pesado novamente e senti um frio gelado subindo pela minha nuca. Não tinha coragem de virar, mas, no canto do meu olho, vi algo se movendo. Não era mais uma sombra distante. Era algo real, algo ali comigo. Fechei os olhos e me encolhi, esperando que aquilo fosse embora. Foi então que senti algo tocar meu ombro, leve, mas o suficiente para me fazer gritar e sair correndo. Sem olhar para trás, corri até não conseguir mais respirar. Minhas pernas doíam e meu peito queimava. Quando finalmente parei, percebi que estava de volta ao setor infantil. A cabaninha onde tudo começou estava à minha frente. Mas algo estava diferente. As luzes piscavam novamente, e por um breve momento vi a silhueta de uma criança dentro da cabaninha. Ela estava curvada, com os ombros caídos, imóvel. Quando as luzes piscaram novamente, ela não estava mais lá. Foi então que ouvi vozes, mas dessa vez eram reais. Homens falando, passos firmes ecoando pelo chão. A luz das lanternas me atingiu e percebi que era a equipe de segurança da loja. Eles me encontraram. "Garoto, o que você está fazendo aqui?" perguntou um deles com um tom sério, mas preocupado. Não consegui responder de imediato. Apenas fiquei ali ofegante e tremendo, olhando para trás, esperando que algo ou alguém aparecesse novamente. Mas os corredores estavam vazios. Não havia sombra, nem manequins fora do lugar. Era como se nada tivesse acontecido. Eles me levaram para fora da loja, onde encontrei minha mãe no hospital. Ela estava pálida, mas bem. Quando me abraçou, comecei a chorar, mas não consegui contar nada. Quem acreditaria em mim? Até hoje, não entro em nenhuma loja depois do horário de funcionamento, porque sei o que vi naquela noite. E no fundo, sei que se tivesse ficado mais um segundo lá dentro, talvez nunca tivesse saído. Essa foi a história mais aterrorizante da minha vida. E até hoje me pergunto o que realmente aconteceu naquela noite. Será que era só a minha imaginação de criança? Ou algo muito mais sombrio vive naquela loja? E você, o que acha? Já passou por algo parecido? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais relatos assustadores como este. Aqui, o terror não tem hora para acabar. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe essa história com aquele amigo que adora um mistério de arrepiar.